Graça e a paz, povo de Deus, como é que estão vocês? Em Atos 9, do 20 ao 23, vai nos dizer assim: Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam lá admirados e perguntavam: não é este homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Glória a Deus. Bom, eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre Saulo, o famoso Paulo. Pelo menos a maioria das pessoas. E é uma história que mexe muito comigo. Que fala muito sobre a história de Paulo, a trajetória, né? Vai nos falar que Paulo, ele era um perseguidor dos seguidores de Jesus. Ele era um perseguidor dos crentes. Ele era um perseguidor daqueles que preferiam seguir outra fé. Paulo não acreditava em Deus. Paulo nem sequer sabia que existia um Deus. Paulo matava os crentes, Paulo perseguia os crentes, Paulo fazia os crentes sofrerem. Em um dado momento, Paulo ele decidiu ir para Damasco. Ele foi lá buscar um documento, dando alvará, dando a autorização para que ele pudesse prender os crentes, levar cativo. Ele já não achava que já era o bom bastante matar e perseguir, agora ele queria prender. Mas a palavra do Senhor nos fala que aquele que persegue crente mesmo, não está perseguindo nem a mim e nem a você. Ele está perseguindo o próprio Deus. Porque eu e você temos um dono. Dono esse que é dono da justiça. Dono esse que ele é o Senhor dos exércitos. E Paulo, a vida de Paulo era fazer o mal para os que eram cristãos. Só que quando, nessa trajetória de Paulo ir a Damasco, para pegar esta carta, chegou um basta de Deus na vida de Paulo. Chegou o basta de Deus na vida daqueles que estavam já com medo do que iria acontecer. E o Senhor naquele dia resolveu descer à terra, através do próprio Jesus, para ter um encontro face a face com Paulo. Paulo, no meio do seu caminho, caiu cego. Para quem enxergava, do nada parou de enxergar. Uma luz enorme envolveu ele e ele já caiu cego. Quando Jesus falou com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele perguntou quem era que estava falando com ele, porque ele não sabia quem era Jesus. Preste atenção, porque Deus não falou: Paulo, Paulo, por que você persegue os meus filhos? Jesus falou: Paulo, por que você me persegue? E aí o Senhor deu uma instrução. Paulo foi para a casa de Judas. Não é o mesmo Judas que traiu Jesus. Paulo, dentro da casa de Judas, deu uma visão a Paulo do que iria acontecer, qual seria o próximo passo. E Deus visitou Ananias em sonho e deu a direção a Ananias para ir até a casa de Judas para orar por Paulo. Quando Ananias chega até Jesus e pergunta o Senhor, a resposta que o Senhor tem para Ananias é: porque Ananias questionou a Jesus se esse Paulo era o mesmo que todo mundo tinha medo. Se esse Paulo era exatamente aquele que matava os crentes, que perseguiam os crentes. E ao meu olhar e ao teu olhar carnal, aquele que nos persegue, que nos faz o mal, a gente quer o quê? Que o Senhor desça para fazer justiça. Que o Senhor desça para cobrar. Mas a resposta de Jesus para Ananias foi: é esse mesmo, mas vá. Porque ele é escolhido para me servir. Em outras traduções, ele é vaso escolhido. Aonde que a gente vai olhar para um perseguidor da gente e vai enxergar um escolhido do Senhor, sendo que nós já seguimos a Deus, e vem outro para nos perseguir? Aonde vai passar pela nossa cabeça que quem está nos perseguindo também é escolhido, também é filho, também é amado? E Ananias obedeceu, porque Ananias entendia o sentido de ser cristão. Ananias entendia que o Senhor é o dono do possível e do impossível.
E que se o Senhor desceu naquele momento ali para ter um encontro com Paulo, algo aconteceria. Porque o Senhor não entra na história de ninguém sem que algo aconteça. Ananias orou por Paulo, mas observe que antes de Ananias ir até Paulo, Deus já tinha dado visão a Paulo. Paulo não era crente, Paulo não acreditava em Deus, Paulo matava os crentes, mas Deus deu uma visão a Paulo e confirmou em Ananias. Então, quando Ananias chegou até Paulo, Paulo já sabia o que iria acontecer. E Ananias colocou a mão sobre a cabeça de Paulo, orou por Paulo, as escamas dos olhos caíram, a cegueira caiu por terra. Paulo foi batizado na mesma da hora com o Espírito Santo e dali já saiu para pregoar a palavra. Mas o Senhor faz uma ressalva que Paulo iria ver, ele ia sentir na pele tudo o que ele fez os servos do Senhor passar. Às vezes o basta de Deus para alguém é uma cegueira, para que logo após venha a transformação e a libertação. Às vezes, para uns que está cego fisicamente ou espiritualmente, o Senhor chega como cura, como muitos que a gente vê na palavra do Senhor. Mas há muitos que o Senhor, ele desce para o basta ser uma cegueira, para dali a transformação e a libertação entrar. Porque o Senhor, ele é mestre em fazer exatamente aquilo que eu e você nem imagina que pode acontecer. E o Senhor escolheu Paulo. O Senhor usou Paulo. E a gente vê que Atos 9, do 20 ao 24 que a gente leu, vai falar que Paulo, ele ficou alguns dias em Damasco. Exatamente no lugar onde ele foi buscar o documento para prender o povo. E ali, imediatamente, ele já começou a pregoar a palavra do Senhor, a dizer que o Senhor era o Messias. E as pessoas começaram a ouvir Paulo e começaram a ficar admirados, porque tudo que ele falava, né, impactava. Porque ele tinha uma trajetória e teve um encontro com Deus e foi transformado. Só que as pessoas começaram a perguntar, esse não é Paulo? Aquele que matava, que judiava, que prendia, que perseguia os seguidores de Jesus? E assim, todos confirmavam, sim, era. Mas a cada dia que passava a palavra pregoada por Paulo ficava mais poderosa. Mas aí os judeus de Damasco decidiram matar Paulo. Olha a história. Decidiram matar Paulo. Só que Paulo ficou sabendo e se escondeu. E mais à frente vai dizer que todos ali daquela cidade tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também tinha se tornado um seguidor de Jesus. E aqui eu quero que você entenda essa mensagem para o teu coração, porque, de fato, às vezes as pessoas fazem coisas, aprontam coisas que é difícil a gente acreditar que realmente foi alcançado por Jesus, que se deixou ser alcançado por Jesus, que mudou. Mas o Senhor, ele é mestre em fazer isso. Em pegar aquele que a gente não dá nada. Em pegar exatamente aquele que é improvável aos nossos olhos. E que muitos de nós pedem ao Senhor para descer para fazer a justiça. Mas a gente não sabe que aquele ali também é vaso. E no momento oportuno o Senhor vai usar da maneira que Ele quer. Essa palavra talvez você não entenda a profundidade dela, mas essa palavra ela é muito profunda, ela é muito forte. Só quem vai mostrar que você mudou, que você hoje é servo, que você hoje verdadeiramente se deixa ser boca de Deus na terra, é com o tempo. É com o tempo. O tempo vai mostrar para as pessoas que você alcançou a misericórdia do Senhor. O tempo vai mostrar para as pessoas que você era escolhido antes. Mas Deus só começou a te usar agora. Oh, Espírito Santo do Senhor. Oh, Espírito Santo do Senhor. Às vezes você é escolhido primeiro. E aí depois Deus escolhe o outro. Mas não se ache melhor porque você foi escolhido primeiro e aos seus olhos o outro precisa e merece a justiça do Senhor. Porque ele está vivendo no tempo da cegueira. Aquele tempo que não conhece a Jesus, que só ouve falar, mas que não conhece a fundo, que não se aprofunda, que não teve encontro. Paulo não sabia quem era Jesus, mas o Senhor sabia quem era Paulo.
E o Senhor desceu para ter um encontro com ele. E desse encontro, Paulo, que era matador, perseguidor, destruidor, saiu pregador da palavra. Mas teve que sentir na pele e passar tudo aquilo que ele fez. Os irmãos em Cristo Jesus passar também. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E em tudo há uma consequência. Agora ele ia passar a saber o que era sofrer por causa da palavra. O que era sofrer por causa de Jesus. Por defender a verdade. Mas ele foi o maior apóstolo da Bíblia. É porque Deus, assim, ele é mestre em fazer umas coisas diferentes. Ele é mestre. Aí a gente se pergunta, por que Deus deixa? É porque o que ele tem para fazer é impactante. E para impactar, precisa ser assim. Precisa ser dessa forma. E não cabe a mim, a você questionar a vontade e o querer do Senhor, mas somente confiar. Que aquela pessoa que anda toda errada, ele também é filho do Senhor. Foi o Senhor que criou também. E o Senhor ama. A palavra do Senhor diz para mim e para você que Deus, ele ama a gente. Ele só abomina o nosso pecado. Aquilo que a gente faz, o Senhor, ele abomina, ele detesta. Mas a minha alma e a tua alma, a minha vida e a tua vida, o Senhor ama. Então, não queira, não peça ao Senhor justiça pela vida daqueles que perseguem você por causa da palavra. Porque o Senhor, ele está vendo. E a palavra de Deus diz que ele é o dono da vingança. Se o Senhor quiser dar um basta de morte, ele vai dar. Se o Senhor quiser dar um basta de cegueira, ele vai dar. Mas se o Senhor quiser transformar, libertar e usar, e a consequência vai ser passar pelo que fez os outros passar, ou você passar, que seja. Mas tudo é para a honra, glória do Senhor Jesus. Somente dele. E só ele sabe dos planos, dos projetos, de tudo aquilo que ele tem preparado para cada um de nós. Então que hoje você venha ter cuidado. Porque muitas das vezes a gente acha que só a gente é filho. A gente acha que só a gente merece o amor do Senhor, a misericórdia, o perdão. E aí quer julgar, né? Quer massacrar o outro. Mas a gente tem que entender que há um tempo também a gente também era cegos espiritualmente. Talvez não perseguíamos, não matávamos, né? Não pisávamos em ninguém. Mas fizemos tantas outras coisas que não agradou ao coração do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que filho é aquele que serve. É aquele que se arrepende. Então eu tô falando que todos nós somos filhos num jeito de falar, no modo de falar. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que não serve, que não se arrepende, é criatura. Mas aquele que se arrependeu, que serve, que segue, é filho. Mas independente disso, o Senhor ama a minha vida e ama a tua vida também. Mas que não venhamos achar que somos santos demais, bons demais, perfeitos demais. E os outros não prestam, não valem nada. E o Senhor desce, faz, acontece, tira, arranca. Só que quem é eu e quem é você para dizer o que o Senhor tem que fazer com alguém? A gente só tem que orar. A Bíblia fala pra gente orar por quem nos persegue. Para que venha alcançar a misericórdia do Senhor. Para que venha ter a oportunidade de conhecer a Deus como eu e você tivemos a oportunidade. E o Pai Nosso fala que a gente tem que o quê? Perdoar. Para que o Senhor nos perdoe. Então se a gente quer o perdão de Deus, a gente tem que liberar perdão. Porque quando a gente ora dessa forma, a gente está sendo hipócritas, falsos. Aí Deus olha pra gente e fala, como é que tu quer que eu te perdoe se tu não tem coragem nem de perdoar o teu irmão? Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Só temos defeitos diferentes, mas que muitos deles desagradam também ao coração do Senhor. E eu e você não somos merecedores de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu, você e aquele que nos persegue, que se levanta contra nós. Não merecemos nada. Não merecíamos nem a oportunidade de estarmos vivos, mas o Senhor, pela sua infinita e grandiosa misericórdia, nos faz levantar todos os dias. E muitas das vezes somos ingratos que nem sequer agradecemos ao Senhor por estar de pé, pelo automático. Por levantarmos todos os dias, deitarmos todos os dias e ser tudo daquele mesmo jeito todos os dias, a gente acaba esquecendo que ali há um milagre.
que há anjos e demônios brigando o tempo inteiro para que eu e você venha nos manter de pé todos os dias e estejamos de pé, tendo ânimo, força, vigor para continuar. Mas esquecemos de tudo isso e no automático da nossa vida a gente levanta, segue, faz o que tem que fazer e esquece ao menos de agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um propósito que Ele tem na minha e na tua vida. Esse vídeo de fato ficou longo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. E se Ele quis falar ao teu e ao meu coração, porque Ele falou ao meu coração e muito, vale a pena, até se fosse 1 hora ou mais. Porque Deus, Ele é fiel, Ele sabe o que você, o que eu precisamos escutar. E eu garanto a você que essa palavra falou muito mais ao meu coração. E creio que o Senhor falará ao teu coração também. Porque toda vez antes de declarar uma palavra aqui, eu oro, eu apresento ao Senhor. E peço a Deus para que não seja nada de mim mesmo. E que Ele só venha falar aquilo que o meu coração necessita ouvir, o teu coração necessita ouvir. Que essa palavra fique gravada na tábua do teu coração. E que você entenda que ainda há jeito, ainda há esperança. Para aqueles que muitas das vezes você tem guerreado, lutado, para que o Senhor venha transformar, libertar, salvar. E o Senhor hoje me trouxe aqui nessa noite, nesse momento, para deixar para vocês Atos 9. Leia e entenda que o Senhor, Ele tem plano de salvação para cada um de nós. E enquanto você está buscando, o Senhor, Ele está movendo os céus e terras, por mais que nós não estamos vendo nada. Mas o Senhor está movimentando, porque não há oração que o Senhor não responda. Quando Ele está debaixo da cobertura da direção do Senhor, Ele colhe cada uma. E no momento certo o Senhor faz acontecer. Tem jeito. Tem esperança. Tem transformação, libertação e salvação para a tua casa. Que venhamos entender com esta palavra que quando o Senhor, Ele quer fazer, Ele faz e acabou. Ele não precisa da opinião de ninguém. Ele não precisa do achismo, do querer, do não querer de ninguém. A gente pode entender com a palavra de Paulo. Paulo nem sequer conhecia Jesus. Então é claro que ele não queria seguir a Deus. Paulo tinha um coração mau, porque ele matava aqueles que não eram da mesma fé que ele, se é que ele tinha alguma fé. Então ele tinha um coração ruim. Mas mesmo assim, o Senhor podia ter descido na terra e ter matado Paulo, acabado com Paulo. Mas não. O Senhor desceu à terra. O Senhor Jesus se encontrou com Paulo. E aquilo que ele tinha escolhido há muito tempo. Creio que eu que desde o ventre da mãe, porque o Senhor não escolhe ninguém do nada. O Senhor fez acontecer. Então quando chegar para você e disserem assim: ah, ele não quer, ah, ela não quer, ah, Deus conhece o coração. Nesta palavra hoje, nesse exato momento, Deus me deu esse discernimento e esse entendimento na palavra. E eu agradeço a Deus pelo cuidado. Quando alguém chegar pra você e disser: não tem mais jeito, acabou. O coração Deus conhece, claro que Ele conhece. Essa pessoa, seja ela quem for, não quer servir a Deus. Deus só faz quando a pessoa quer. Tem casos como esse aqui. Deus não perguntou a Paulo se ele queria. Quem bem conhecia o coração de Paulo é o próprio Deus. E ali só havia maldade. Porque uma pessoa boa não mata. Principalmente só alguém de uma fé só. Perseguia mesmo. Mas o Senhor escolheu ele. E quem é eu e você para questionar quem o Senhor escolhe? Ele não me escolheu? Ele não te escolheu? Mas cada um tem uma trajetória diferente até o dia que o Senhor desce para ter um encontro. Às vezes o encontro que Deus teve com você não foi face a face. O encontro que Deus teve comigo não foi face a face. Mas o Senhor sabia o propósito que Ele tinha na vida de Paulo e era muito grande. E o propósito muito grande precisa de uma história muito grande. De um testemunho muito poderoso. E o testemunho da vida de Paulo é muito tremendo. Não foi à toa que ele se tornou o maior apóstolo da Bíblia. E a gente não se apega a títulos aqui agora. Maior apóstolo, não. O que a gente se apega é o que o Senhor fez na vida dele e pode fazer na minha e na sua. As pessoas falam: tem um coração ruim, não vai, não quer, Deus faz sim. Porque se Ele decidir fazer, Ele faz e acabou. E Ele é mestre em fazer coisas que vai nos deixar de boca aberta, sem entender nada. Porque Ele é mistério. Ninguém explica a Deus. E o Senhor sabe exatamente o que você e eu
precisávamos ouvir a parte dele nessa noite. Esta palavra já fala comigo há muito tempo. E nessa noite falou mais ainda. E me deu mais discernimento e abertura de visão ainda. Então eu agradeço ao Espírito Santo porque eu não mereço. Mas ele é fiel. O Senhor, ele vai fazer. Queira o diabo ou não, ele vai fazer. Porque ele é Deus. Porque ele é dono. Porque a última palavra é dele. Fica com essa palavra. Agarra ela. E crava ela no teu coração. E toda vez que alguém disser, só faz se quiser, Deus não é invasor. De fato, Deus não é. Mas se for já escolhido e tiver propósito do Senhor, o Senhor ele vai agir da forma que ele quiser. E não tem coração ruim. Não tem, eu não quero. Porque Paulo não conhecia. Se fosse assim, traficante não se convertia. Dentre muitas outras situações, não se convertia. Porque o coração tá cravado à maldade. Mas Deus já escolheu, ó. E aí chega um dia que o Senhor resolve chegar e dizer sim. E aí, foi o que mesmo? Bora. E tem como dizer não? Porque agindo Deus, ninguém pode impedir.